pessoal, estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev e no programa dessa semana a gente vai falar sobre as viroses. E para discorrer sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Sebastião Ângelo Guide Filho, que é médico da saúde da família no San Saúde aqui em Votuporanga. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço aí pela oportunidade. Doutor, então vamos lá. A gente quer saber o que são as viroses. Sim, as viroses, né, é um termo que nós usamos no dia a dia para exemplificar aí para o paciente, para facilitar o entendimento sobre diversas doenças virais que, de certa forma, têm alguns sintomas muito parecidos, né, e que necessita de um acompanhamento, uso de medicação e orientação, né. E quais são os sintomas, quais são os sinais que a pessoa pode estar contaminada com algum vírus? Isso. As viroses, elas têm uma gama de sintomas muito grandes, né? Desde dor de cabeça, dor de garganta, coriza, congestão nasal. Alguns pacientes têm muita dor no corpo, né? A artralgia, que são as dores nas articulações, e até mesmo náuseas, vômitos e quadros de diarreia. Doutor, explica pra gente qual a diferença de uma infecção por vírus, as famosas viroses, ou em relação a uma infecção bacteriana, causada por bactérias. Certo. As viroses, né, isso não é uma regra, mas geralmente elas têm um quadro mais leve ou brando, né? Então, uma coriza leve, uma tosse leve, uma febre discreta, né? Às vezes até uma febrícula. Agora, as infecções bacterianas, elas são mais intensas, mais localizadas. Então, é uma dor de garganta muito intensa, com secreção amarelada ou esverdeada. Febre na bacteriana tende a ser mais alta também, né? Mas, assim, só numa avaliação clínica ou examinando, fazendo um exame físico, que a gente consegue diferenciar bem aí uma de outra. E por falar em procurar um médico, fazer o exame, quando que deve se acender esse sinal de alerta que a pessoa, ou o pai daquela criança, ou aquele idoso, aquela pessoa adulta, precisa procurar um especialista? Algumas populações de risco, né, que tendem a ter uma chance maior de complicação, já no início dos sintomas a gente já indica procurar atendimento médico. Então, crianças, gestantes, idosos, pacientes com algumas comorbidades, como diabetes ou pacientes que já infartaram, né? Já no início dos sintomas, independente aí da intensidade, a gente já orienta a procurar. Agora, pacientes jovens, sem comorbidades, rígidos, geralmente um quadro intenso de febre alta ou dificuldade na alimentação, dificuldade de se hidratar, né? E até quadros mais graves. Então, por exemplo, uma crise convulsiva, né? Que pode acontecer, não é rotineiro, mas pode sempre procurar aí atendimento. E quais são os principais exames para se identificar se a pessoa está contaminada com algum tipo de vírus, doutor? Isso. Os exames laboratoriais, eles não são uma regra no atendimento, né? Existem situações que a gente necessita pedir, seja por complicações ou piora dos sintomas, ou atraso na melhora, né? Passa ali de 7 dias com febre, passa ali de 7 dias com sintomas. E em algumas situações, para tentar diferenciar principalmente a questão de infecções virais ou infecções bacterianas. A duração normal, então, desses sintomas seriam de até 7 dias, essa duração. E isso, geralmente, né, os quadros leves de virose, eles duram ali entre 5 a 7 dias, né? Lógico, a depender aí do que a pessoa tem de comorbidade, dos cuidados, né? Até do autocuidado dela, esses sintomas podem ser menos ou durar até mais. Então, a partir do momento que passa desses 7 dias, já tem que acender aquele sinalzinho de alerta novamente, Com né? certeza, com certeza. Sempre procurar o médico para reavaliar o tratamento, reavaliar a necessidade de novas medicações. E por que em cada pessoa a virose se manifesta de um jeito diferente, doutor? Olha, as viroses, mesmo pensando assim em vírus específicos, né? Por exemplo, o vírus da influenza, causando um quadro gripal, não tem como a gente saber se a pessoa vai ter todos os sintomas, né? Como umas têm mais dor de cabeça, outras apresentam mais dor de garganta, outras inicialmente nem começam com sintomas respiratórios, mas começam com diarreia. Isso é muito comum em idosos, em crianças.
Então a mãe leva com esse quadro, dá 1, 2 dias, aí começa coriza, congestão nasal. Então os sintomas variam bastante de paciente para paciente. E sempre é necessário fazer o uso do antibiótico para tratar as viroses? Olha, a questão dos antibióticos é uma questão bem complicada, assim, da gente instituir, principalmente porque hoje, pensando na população infantil, né, as mães, elas já vêm pedindo o tal do antibiótico, como se o antibiótico fosse uma medicação muito forte que trataria tudo, né? Porém, os antibióticos, eles não matam vírus, né? Eles matam bactérias. Em algumas viroses, infecções virais, o corpo ele fica tão debilitado, a imunidade cai, que as infecções bacterianas se aproveitam. Então, é muito comum pacientes com influenza, às vezes, evoluir para uma sinusite bacteriana, para uma otite bacteriana, para uma pneumonia bacteriana, né, por queda da imunidade. Aí sim é o momento de entrar com antibiótico, mas antes ele não tem eficácia nenhuma contra o quadro viral. E quais seriam os principais medicamentos? Você vai tratar sintoma por sintoma? Por exemplo, deu febre, aí eu vou dar um antifebre. Deu dor de cabeça, vou dar um remédio, um analgésico para dor de cabeça. Como é que funciona isso? Como é que vocês prescrevem essas medicações? Isso. As medicações, elas, num quadro mais leve a moderado ali, eles ficam mais em torno ali dos sintomáticos, né? Analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios em algumas situações, né? Alguns soros de reidratação oral, mas são antieméticos, né? Que são para controlar náusea e vômitos. Então, essas medicações, elas estão ali no nosso dia a dia. Porém, é sempre bom procurar atendimento médico para saber qual medicação usa, principalmente porque alguns quadros virais, né? Exemplo, a dengue, a anti-inflamatório, a gente não pode fazer uso pelo risco de sangramento, né? E a dengue, ela também é uma virose, né? E ela pode começar inicialmente com uma diarreia, com uma febre, e às vezes não com sintomas muito clássicos. Se você entra com anti-inflamatório, você aumenta o risco. Então, o atendimento é importante. É uma coisa que a gente também sempre bate na tecla aqui no Viver Bem, doutor, que não pode se automedicar, né? A gente tem que buscar acompanhamento médico para daí saber o remédio correto, a medicação correta, né? Para utilizar, senão você acaba cuidando de uma coisa e atrapalhando outra, né, doutor? Exatamente. A automedicação, por exemplo, de pirona, paracetamol, às Que vezes são coisas que as pessoas têm em casa, em né, casa, doutor? né? Isso. Algumas medicações para vômito, elas podem sim, inicialmente ser dadas, né, ao paciente, mas anti-inflamatório, antibiótico, hoje infelizmente a gente vê muita gente tomando sem saber posologia, sem saber como toma, o período que toma, né? Então, as medicações mais simples podem ser dadas. Agora, decisão de uso de anti-inflamatório, antibiótico e outras, aí é melhor consultar. Em relação à transmissão da virose, por quanto tempo aquela pessoa infectada está transmitindo para o pessoal que está ali do lado dela, doutor? Geralmente, os quadros virais, a pessoa pode iniciar a transmissão até um dia antes de iniciar os sintomas e persistir ali por até 7 dias, tá? Lógico, algumas populações, principalmente idosos, crianças, imunossuprimidos, eles podem ter esse período de transmissão estendidos, né? Às vezes por 10 dias. Então, na avaliação, né, no acompanhamento, a gente consegue orientar bem o familiar ou o paciente sobre se ele está transmitindo ou não. Mas infecções leves a moderadas ali, geralmente até ali no máximo uns 7 dias. E quais medidas de higiene são realmente eficazes para evitar essa contaminação, doutor? Olha, como as viroses, né, principalmente agora com o tempo esfriando, a gente vê uma disseminação maior. Então, além da higienização das mãos, uso de álcool em gel, pacientes com sintomas respiratórios como tosse, espirros, sempre tentar proteger, não espirrar no ar, né? Tentar cobrir com o braço, usar algum lenço, principalmente deixar ambientes bem ventilados, né? Porque no frio a gente tende a fechar tudo e ficar todo mundo junto. Isso Sim. é ótimo para transmitir vírus só, né? Mas manter ambientes arejados e tomar esses cuidados aí já ajuda bastante. Em ambientes onde não tem como você controlar a quantidade de pessoas, é importante a utilização da máscara, por exemplo?
Ah, com certeza, a máscara, né? E às vezes ter um álcool em gel de bolso, né? Em, nos ambientes hoje é difícil você ver um ambiente que não tenha um álcool em gel ali para todo mundo Sim. passar. E a máscara ajuda com certeza. A máscara, a questão do álcool em gel foi muito divulgado durante a pandemia da Covid, né? A senhora acha que isso foi um ponto positivo, que ajudou as pessoas a se conscientizarem mais sobre o uso da máscara quando tiver com algum sintoma gripal, com sintoma de doença respiratória e também por uma questão de higiene no ambiente de trabalho, escolar, enfim, até dentro das casas? Com certeza. Se teve algo bom nessa pandemia, né? Foi a reflexão principalmente sobre prevenção e cuidados. Então, antes da pandemia era difícil a gente ver mesmo em ambientes fechados, né? Pessoas gripadas com essa preocupação. Hoje é uma coisa muito comum a gente encontrar pacientes que na consulta já vêm de máscara, né? Ou vão trabalhar, passam um tempo trabalhando de máscara. E lembrando que a máscara ela não é só para o Covid. Toda doença, principalmente viral respiratória, ela diminui assim o contágio com o uso da máscara. Muito eficaz. Doutor, em relação ao tratamento, além da questão das medicações, quais seriam outras coisas que que a pessoa pode fazer para se tratar, para se cuidar durante esse período que ela está contaminada com o vírus? Olha, além das medicações, né? O repouso é importantíssimo, né? Evitar aí atividades físicas muito intensas, porque isso pode facilitar complicações. Alimentação, procurar alimentos nutritivos e leves, então caldos, sopas, frutas, líquidos no geral. Evitar alimentos ultraprocessados, evitar frituras, bebidas alcoólicas, que aí você tem uma chance aí muito maior de melhorar em pouco tempo. E o senhor falou sobre a questão dos líquidos, né? É muito importante a pessoa continuar tomando água, sucos naturais, chás, né, doutor? Para não ficar desidratado, né? Perfeito, perfeito. Os líquidos, de forma geral, a gente não consegue estimar, assim, né, de forma para todo mundo, a quantidade de líquido. Porém, a gente sempre orienta, mantenha a hidratação, bebendo líquidos mesmo sem sede, né? E observar, principalmente se um familiar que está com quadro viral não está aceitando, ou está com dificuldade, ou náusea, ou vômito, né? É importante a gente avaliar esse paciente. E os líquidos depende muito a quantidade de acordo com faixa etária, peso, comorbidades. Então, pacientes com doença renal crônica, né? Ou pacientes com insuficiência cardíaca, a gente também tem que ter um cuidado aí com excesso de hidratação. Mas isso no atendimento a gente já tenta avaliar e passar certinho sobre quantidade e os líquidos. E quais viroses podem ser prevenidas, doutor, com as vacinas? Certo. Nós temos as campanhas anuais de influenza, né? Todo ano, então, seguir o calendário do Ministério da Saúde, principalmente as populações de risco, né? Para fazer a prevenção. Nós temos da Covid-19, existem outros quadros virais, né? Que fogem um pouco aí da nossa discussão, mas, por exemplo, hepatites, né? Existe o calendário vacinal aí, que é uma doença viral. Temos cachumba, catapora, né? Então, o calendário vacinal geralmente não muda muito no ano, né? Mas às vezes tem algum detalhe ou outro sobre tempo de aplicação, mas isso as unidades básicas de saúde ou atendimento nos convênios, eles conseguem elucidar bastante aí. E é importantíssimo, né, doutor, manter o calendário vacinal em dia, né? Importantíssimo, importantíssimo. Principalmente pensando aí na principal forma, né, de evitar essas infecções é com a prevenção. E não tem prevenção melhor do que a aplicação das vacinas hoje. Doutora, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem. Pessoal, não... Estamos de volta com o Viver Bem dessa semana e nesse programa de hoje a gente está falando sobre as viroses. Eu estou recebendo o Dr. Sebastião Guide Filho, que é médico da saúde e da família aqui no São Saúde, na Santa Casa de Votuporanga. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E eu já volto esse bloco, a gente terminou o bloco anterior falando sobre vacinação. E a gente ressaltou mais uma vez que deixar o calendário em dia
tomar as vacinas anuais, deixar tudo certinho é importante para cuidar da sua saúde e da saúde de toda a sociedade, né, doutor? Com certeza, de familiares, amigos e todos. Doutor, e voltando para o nosso tema, que são as viroses, quando que a hospitalização é necessária? Olha, a hospitalização, ela é sempre indicada em situações de complicações, né? Então, por exemplo, principalmente população infantil, às vezes que evoluem com insuficiência respiratória, dificuldade para respirar, ou por conta de uma febre, ter uma crise convulsiva, né? É sempre uma indicação de internação. Lógico, sempre após um atendimento, né? Às vezes a gente pede alguns exames antes para avaliar essa necessidade, mas a clínica do paciente, ela sempre sobressai ali, é o mais importante na decisão, né? Doutor, e a gente recebeu algumas perguntas, na verdade são aqueles fatos ou mitos que surgem em relação às viroses, né? Queria que o senhor tirasse a dúvida aqui do pessoal de casa, então. Eu vou dizer uma frase, o senhor vai me dizer se ela é verdade ou se ela é mentira e a gente debate sobre esse tema. Vamos lá. Ó, toda virose precisa ser tratada com antibiótico. Falso, né? A gente até conversou ali no primeiro bloco. As viroses, você não tem uma melhora com o uso do antibiótico. O que acontece é que as viroses, a depender do quadro, né, elas debilitam tanto o paciente que infecções bacterianas se associam ali, aí sim existe a necessidade do antibiótico. Mas pensando num quadro viral sem esse tipo de complicação, não tem necessidade nenhuma. Virose é uma doença leve e não oferece riscos. Depende, né? Essa não é nem verdadeira nem falsa, depende. As viroses, a grande maioria dos quadros são autolimitados e o melhor remédio é o tempo mesmo, né? Do corpo resolver. Em algumas situações, existe aí a necessidade, às vezes, de internação por um quadro viral. Então, ele pode sim se agravar e virar algo complicado. Basta tomar vitamina C ou chás que a virose passa. Isso também é falsa, né? Lógico, a vitamina C, a gente vê ela muito relacionada à questão de imunidade, né? Os chás maravilhosos aí para a questão de hidratação, mas basear o tratamento só nisso não é o correto, né? Então, o uso de outras medicações quando necessário é o mais importante, é a avaliação clínica. Sempre com acompanhamento médico, né, Sim, doutor? com acompanhamento, isso. Se não tiver febre, não é virose. Também é um mito, isso é falso, essa informação. Nós temos, por exemplo, gastroenterites, né, que são quadros virais que podem cursar com uma febre mais alta. A própria dengue, ela é caracterizada por febres altas, né? Então, febre baixa, né, ou febrícula, não quer dizer que É uma virose. que é uma virose necessariamente. As febres altas, elas também podem ser causadas por virose. Após a melhora dos sintomas, a pessoa não transmite mais o vírus. Olha, geralmente não, tá? Com a melhora clínica do paciente, então, ele parou de espirrar, o paciente parou de tossir, parou o quadro diarreico. Na grande maioria dos quadros, isso já é um sinal de que a pessoa não pode estar mais transmitindo, né? Mas em alguns pacientes, principalmente imunossuprimidos, né? A gente vê que, mesmo observando a melhora, pode ser que ele transmita aí mais um tempo. Certo. Exposição ao frio causa virose. A exposição ao frio direto, né, ela não causa virose. É que a situação que o frio causa, né, então aglomeração, ambientes fechados, eles facilitam a disseminação, mas não que o frio em si traga alguma infecção. Virose e gripe são a mesma coisa? Não são, tá? A gripe, pensando na influenza, né, ela é um tipo de virose. Então, quando a gente fala virose, é um termo muito amplo, né? Então, às vezes, para facilitar para o paciente, a gente fala uma virose ali. Mas são coisas diferentes. As infecções virais, elas são muito amplas, né? Existem muitos diagnósticos. E a influenza é só mais um quadro, a gripe é só mais um quadro de virose. Não há como prevenir as viroses. Mentira, né? Tem como prevenir sim, com o uso de máscaras, o cuidado com os ambientes ventilados, higienização das mãos, né? E até o outro, né? Se conscientizando e tomando cuidado ali na hora de tossir, de espirrar. Então, existem formas de prevenir sim. E a vacinação.
Essa daqui a gente também já comentou no bloco anterior, falamos inclusive agora há pouco. É normal automedicar-se em caso de virose? Olha, uma situação complicada, né? Porque o uso de sintomáticos de pirona, paracetamol, antieméticos para náusea ou vômito, é, é legal e pode ser iniciado em casa. Porém, sempre procurar uma avaliação para ver se vai ficar limitado a isso ou se vai precisar associar outras medicações. Por que que na maioria das vezes que eu vou ao hospital, o médico fala que eu estou com virose? Uma virose. Essa é uma pergunta que a gente recebe com frequência no consultório, né? Como os quadros de virose, eles têm sintomas muito parecidos, então diarreia, dor no corpo, febre, tosse, espirro, né? É uma forma da gente facilitar o entendimento ali do paciente sobre o que pode estar acontecendo. Até porque a linha de tratamento, ela é um pouco semelhante, muda ali principalmente quadros de dengue, né? Hoje que a gente vê que existem mais restrições das medicações, mas o termo virose, ele abrange muitas infecções. E às vezes, para o entendimento do paciente, né, a gente acaba falando isso. Certo. Doutor, infelizmente nosso tempo já está acabando. Queria agradecer ao senhor mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. E para encerrar, queria que o senhor deixasse um recadinho para o pessoal de casa em relação ao tema que a gente conversou aqui hoje. Eu que agradeço e acho que a melhor mensagem para deixar para o pessoal de casa é sobre os cuidados, a prevenção e sempre procurar atendimento médico para tentar aí elucidar todas as dúvidas e ter um cuidado melhor da saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não que na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!